Nos últimos 10 anos, o número de imóveis comprados por brasileiros na Flórida aumentou em mais de 5 vezes. Miami e Orlando são as cidades preferidas para quem quer investir, ter uma casa de férias ou mesmo morar nos Estados Unidos. Aqui em Miami, os brasileiros voltaram a liderar o ranking de compras de imóveis e a previsão é bastante otimista para os próximos anos. Para muitos, a Flórida é sinônimo de diversão, de compras nos shoppings e, por que não, de investimento imobiliário. Preocupados com a incerteza econômica do próprio país, muitos brasileiros preferem investir em um mercado sólido como os Estados Unidos, uma experiência que ganhou força há alguns anos. Como é que surgiu o boom dos imóveis procurados por brasileiros aqui em Miami? Isso a gente percebeu que a gente costumava dizer que as estrelas se alinharam em 2011, 2012, começou em 2010. 2010, 11 e 12 foram quando as estrelas se alinharam. O Brasil estava muito bom, a economia estava muito boa no Brasil, todo mundo ganhando dinheiro no Brasil. Os preços dos imóveis aqui estavam muito baixos e o dólar estava abaixo de 2, ou seja, 1,60, 1,70. Então, ali realmente o brasileiro aproveitou. Naquela época, como é que era o perfil do brasileiro? Ele tinha a intenção de uso próprio ou ele só pensava no investimento? Era casa de férias, era realmente a segunda, terceira casa de férias do brasileiro. Aquele brasileiro que comprou imóvel naquela época, hoje a gente pode dizer que ele teve um ganho de quanto? Muitos deles dobraram ou triplicaram o investimento, porque não só a valorização do imóvel, mas também teve a valorização do dólar, né, que saiu de 1,60 para 3,15. Então, muitos realmente dobraram ou triplicaram o investimento. Se antes os brasileiros procuravam imóveis em Miami para curtir as férias, hoje estes clientes querem imóveis para morar aqui. São, na maioria, jovens famílias com filhos pequenos que querem dar uma oportunidade melhor para o futuro das crianças. Como é que está hoje o mercado imobiliário aqui na Flórida? Impressionantemente, apesar dos pesares, o brasileiro voltou a estar em primeiro no ranking. O Brasil voltou a ser o país que mais procura imóveis aqui em Miami, segundo dados da Associação de Corretores de Miami. A crise, então, no Brasil não mudou nada? Parece que as pessoas agora elas estão buscando imóveis aqui por outro motivo. Antes era uma casa de férias e agora muita gente realmente querendo se mudar para cá. Qual é o tipo de imóvel mais procurado pelos brasileiros? A maioria dos brasileiros prefere apartamento, né, que a gente chama aqui de condo, que pela facilidade, então você tranca, você pode viajar, pode voltar para o Brasil, passear, passar um tempo fora, que não tem o trabalho que às vezes uma casa pode te dar. Como é que o brasileiro paga esse imóvel aqui? A maioria dos brasileiros dão uma entrada de 30%, 40% e conseguem financiar o imóvel com juros americanos, que todos adoram porque é bem mais barato que os juros brasileiros. Mas quem não mora aqui pode participar, pode fazer esse financiamento? Desde que coloque 30% a 40% de entrada, sim, o estrangeiro consegue um financiamento. Ele não consegue o mesmo financiamento que um americano, que consegue comprar com 5%, 10% de entrada. O estrangeiro precisa de dar uma entrada maior, 30% a 40% do valor do imóvel. O mercado de luxo de Miami, quando a gente fala da crise de economia no Brasil, muita gente diz que o primeiro escalão, os mais ricos, não sofreram tanto com a economia. Ou seja, o mercado de luxo aqui ainda é muito procurado pelos brasileiros? Ainda é muito procurado. Realmente, como em 2010, 11, 2012, o brasileiro chegou a ser responsável por 70% das vendas acima de $1 milhão. Salvou, a gente costuma brincar que o brasileiro salvou o mercado imobiliário de Miami naquele momento. Tudo bem que o brasileiro normalmente gosta de comprar apartamento em Miami. Mas eu fui visitar uma casa luxuosíssima que está à venda e sabe quanto custa? Olha aí primeiro! Um cenário paradisíaco e uma mansão deslumbrante. E essa mansão aqui, gente, está à venda. E o Dan vai mostrar pra gente, né?
Quer começar por onde? Difícil escolha, hein? Com você. Vamos lá. Essa casa é a única casa do sul da Flórida que tem uma piscina no terraço. Porque o construtor, quando fez essa casa, conseguiu uma licença junto à cidade que permitiu que ele construísse essa piscina aqui. Esta mansão tem 7 suítes que impressionam. Aqui, Tina, começa a suíte master. Essa banheira aqui tem 3.500 quilos de mármore que foram trazidos da Itália e custou aproximadamente R$1 milhão. Esse aqui é o closet dos sonhos de todas as mulheres. Dá uma olhada, gente. Imagina então cheio de roupas. Uma das vantagens dessa casa é que ela foi construída do zero, é uma casa nova, não foi reformada. São 3 pisos e de área construída são 1.700 metros. E olha só a sala de jantar. No fundo, uma adega. Mas não é uma adega qualquer. Essa adega foi feita para 600 garrafas de vinho. A cozinha também é espetacular. Aliás, tudo aqui. Esta sala e esta outra. Os brasileiros gostam de comprar mansões luxuosas como essa daqui? Com certeza. O brasileiro ama comprar, investir em Miami, morar numa casa como essa. Os brasileiros adoram. Não só os brasileiros, como todo o mercado internacional. A gente tem russos, colombianos, o próprio americano que mora no norte. Vem passar, olha o inverno como tá. Esse é o inverno da Flórida. O dono desta mansão é Christian de Bourdois, empresário que tem uma grande rede de lanchonete aqui nos Estados Unidos. O Christian é o dono dessa mansão, gente, de cair o queixo. Ele é francês, mas ele entende um pouquinho de português, quer ver? Linda sua casa, Christian, parabéns. Muito obrigado. A casa é muito espetacular. Não disse? Y pasé mucho tiempo para diseñarla, toda la arquitectura, el interior design y también el design de todos los muebles también. Entonces pasé 3 años para construir y terminar la casa. Entonces mucho trabajo, mucha pasión y mucho amor. Tá certo. Olha, Daniel, você tá me convencendo que realmente essa casa, gente, é o paraíso. Mas quanto é que ela custa, hein? Você quer em real ou dólar? Real, é mesmo. Real? Em real, aproximadamente 120 milhões. Por que ela vale tanto? Porque é uma casa única, é como se você estivesse comprando uma peça de Picasso, não vai existir outra igual. Aí você me convenceu. Eu só não tenho dinheiro. Dinheiro não tenho, não. É, mas quem tem dinheiro paga, mesmo sendo brasileiro. Vamos comparar com o mercado imobiliário do Brasil. Se a gente pegar aqui um apartamento, pé na areia, 3 quartos, e se a gente for comparar com uma grande cidade, por exemplo, como Rio de Janeiro, o mesmo apartamento de 3 quartos, também o pé na areia, qual sai mais barato? Impressionantemente, ainda Miami é mais barato que o Brasil. Quanto custaria aqui um pé na areia de 3 quartos? Hoje a gente consegue encontrar apartamentos lindos dentro desse perfil que a gente acabou de comentar, na faixa de $1 milhão. E a gente estava conversando que por $1 milhão não se compra um apartamento hoje, pé na areia, no Rio de Janeiro. Comparando com o mercado americano, Miami é uma cidade cara ou barata para se viver, para se comprar um imóvel? Isso é outro dado também impressionante. Muitas pessoas acham que Miami é cara. Miami ainda é uma cidade muito barata. Miami ela aparece em estudos em 10º e em alguns outros estudos em 12º. Ou seja, existem outras 10, 12 cidades mais caras que Miami aqui nos Estados Unidos. Hoje, como é que está a procura aqui? Hoje tem muitos imóveis sendo oferecidos, existem muitos imóveis sendo construídos, a cidade está crescendo? A cidade está num crescimento violento.
Para você ter uma ideia, teve um estudo feito, um estudo mundial, que é o estudo que mostra onde está o dinheiro no mundo. E Miami chegou a aparecer em 6º lugar no ranking de 2015. Ou seja, entre todas as cidades no mundo, Miami já está entre as top do mundo. E é uma cidade que realmente a cada ano a gente vê, que a gente que mora aqui, a gente vê os hotéis que estão vindo, os restaurantes, as casas de show, teatros, enfim, grandes eventos realmente vindo a Miami. Então, Miami absolutamente ainda está barata. Miami continua crescendo mesmo. Na região central da cidade, nós vemos obras por todos os lados. Atualmente são 101 prédios residenciais em construção. E um deles chama a atenção. Se você é fã de carros e de imóveis de luxo, que tal juntar os dois? Uma famosa empresa automobilística ingressou no mercado imobiliário de Miami. Com previsão de lançamento em 2021, o edifício de alto padrão com 66 andares fica no coração da cidade. O prédio, com formato de veleiro, vai abrigar 390 apartamentos e 8 coberturas, com preços a partir de $630 mil, cerca de R$2 milhões. A procura tem sido tão grande que nos últimos 6 meses foram vendidas mais unidades do que todos os outros edifícios em construção atualmente por aqui. E detalhe, dependendo da unidade comprada, o dono vai encontrar um presente na garagem, um carro. Nem James Bond consegue resistir. Se for comparar lá naquela época do boom, lá em 2010, agora, esse é o momento certo para se investir em imóvel aqui em Miami? Os gráficos, todos eles, mostram que os preços dos imóveis ainda estão bem abaixo do que um dia já foi em Miami. Então, Miami teve um momento que era muito alto, quando teve aquela crise financeira, que foi 2008, os preços caíram assustadoramente para 2011, 2012, foi realmente quando teve mais barato, e eles recuperaram um pouco, mas eles ainda estão muito abaixo do que um dia já foram. Então ainda é um bom momento para se comprar aqui em Miami. Quem pode, vale a pena. Ainda vale muito a pena comprar aqui. E se vale a pena investir no mercado imobiliário de Miami, em uma cidade bem perto daqui, a história não é diferente. Eu estou falando de Orlando, a cidade que abriga os maiores parques de diversão do mundo. É já já.